A graça e a paz, boa noite, saudade de todos os irmãos da igreja, saudade de se congregar também, né, claro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas nós vamos ter esse momento da palavra, né, de pregação da palavra, que nós temos todos os cultos da nossa igreja. Infelizmente a gente não está tendo condição de se reunir, né, como congregação, mas a gente não deixou de ser igreja, nós continuamos sendo a igreja do Senhor, porque a igreja somos nós, né? A gente sabe que a congregação é muito importante, que se congregar é muito importante porque é bíblico, mas infelizmente está acontecendo esse problema, não só com a nossa congregação, com a nossa igreja, mas praticamente com as igrejas do mundo inteiro, né? Que ninguém está tendo condição de se reunir nesses dias. Mas nós vamos aproveitar a internet, né, para poder a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a Bíblia está dizendo aqui que Deus deseja que todo homem se salve e que este homem salvo, ele possa vir a conhecer a verdade, ou seja, que ele possa crescer no Senhor. Deus deseja que todo homem se salve e que este homem salvo, ele venha ao pleno conhecimento da verdade. E no versículo 4 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Então a gente sabe que é a vontade de Deus que todas as pessoas do mundo, elas possam receber a salvação através do seu Filho, Jesus Cristo. E foi para isso que Jesus morreu. A gente sabe que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que Deus tinha criado, Ele criou para ser um sucesso. E mais na frente a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a primeira coisa que Deus fez foi abençoar este homem que Ele criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Infelizmente esse homem desobedeceu a Deus, que foi Adão, o primeiro homem. E por causa da sua desobediência, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a humanidade, amado, estava, na verdade, debaixo de uma maldição, toda a humanidade, né? Ou seja, depois que o homem pecou, caiu uma maldição chamada maldição da lei, que inclui miséria, enfermidade e morte. O que nós estamos vivendo nesses últimos dias, a gente está vendo muita gente passando fome no mundo, né? E a gente tem visto doenças e mais doenças aparecendo a cada dia, né? Doenças terríveis, como essa pandemia. Nós temos a AIDS, nós temos a tuberculose, muitas doenças que têm afetado o mundo. Tudo isso, amado, não é porque Deus deseja isso para a vida do homem. Pelo contrário, Deus, Ele deseja que o homem se converta e viva, que o homem se arrependa dos seus maus caminhos, entregue a sua vida a Jesus e viva. Mas infelizmente o homem, ele tem entrado num caminho diferente, e é por isso que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer pela humanidade, para que o homem pudesse voltar novamente a ter comunhão com o Criador. Amém? A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios capítulo 5, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos. A Bíblia está dizendo aqui, amado, que eu e você, nós, o corpo de Cristo, nós somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós
rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a palavra de Deus mostra que o próprio Deus, ele estava tão interessado na minha e na sua salvação, que ele mesmo veio na forma de homem. E a Bíblia diz que ele estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Amém? E a Bíblia diz que ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Reconciliar, amado, é tornar pessoas amigas de Deus. A gente sabe que o homem, por causa do pecado, o homem se afastou de Deus, o homem estava afastado dos caminhos de Deus, sem comunhão com o Criador. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Graças a Deus, amém? Que ele nos trouxe de volta à comunhão com o Pai. Amém? Mas a Bíblia diz aqui, amado, que Deus deseja que todo homem se salve. Ele não quer apenas uma família salva. Ele não quer apenas uma pessoa salva. Ele quer que todas as pessoas do mundo recebam a salvação. Porque a salvação, amado, ela foi comprada com um preço muito alto. Ela foi paga com um preço muito alto. Esse preço foi o sangue de Jesus. Amém? Então é por isso que nós devemos evangelizar, é por isso que nós devemos trazer pessoas novamente à comunhão com o Criador. E a única maneira da gente trazer essas pessoas para Deus, amado, é pregando o Evangelho. Eu sei que muitas pessoas têm usado fé, têm usado a sua fé para chamar à existência coisas materiais para a sua vida, né? Pessoas que oram e exercem fé para ter um carro novo, para ter uma casa nova. Mas a gente deve também, amado, exercer a nossa fé para ganhar vidas. Foi para isso que Deus nos levantou na face da terra. É por isso que a igreja continua ainda aqui na terra. Ela não foi arrebatada, não é por causa da minha casa, não é por causa das minhas férias no Caribe, ou por causa do meu carro novo. A gente está aqui na terra ainda é por causa das vidas. Deus tem interesse em vidas, amada. A razão número 1 da igreja ainda estar na terra chama-se vidas. É por isso que Ele quer que eu e você pregue essa palavra. E nós temos, amado, Jesus como nosso maior exemplo. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Observe o que está escrito lá no livro de João, capítulo 8, versículo 29. Olha o que está escrito. E aquele que me enviou está comigo, Jesus falou. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então observe que Jesus chegou a afirmar que o Pai nunca o abandonou, porque ele sempre fazia o que agradava a Deus. João capítulo 5, versículo 19. Tendo Jesus como nosso grande exemplo, o nosso maior exemplo. E a gente sabe, amado, que Jesus foi o maior ganhador de vidas que já passou pela face da terra. Amém? Para você ter uma ideia, amém? Você que está nos ouvindo pela primeira vez, ele foi capaz de entregar a sua própria vida. Amém? Para que eu e você pudéssemos ter a salvação através da sua morte no Calvário. Isso não é maravilhoso? Amém? Uma pessoa que não tinha nada a ver com o meu problema, com o seu problema, mas ele foi capaz de entregar a sua própria vida, ele foi capaz de deixar o céu e vir à terra para salvar a minha vida e a sua vida. Imagine o tamanho desse amor. A Bíblia diz que ele transborda de amor, que ele é rico em beneficência, rico, grande em verdade. Esse é o nosso Pai. João capítulo 4, versículo 31. E entretanto os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Observe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Nós podemos trazer para a gente e dizermos: a razão da minha prosperidade na terra, a razão do meu crescimento é para engrandecer o nome do Senhor e realizar a sua obra na terra. É para promover o seu reino aqui na terra. Continuando, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Observe que ele diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Amado, quando a gente vai olhar para os nossos dias, quando nós vamos trazer isso para os nossos dias, trazendo isso para os nossos dias, então observa, e muita gente tem agido dessa forma, sempre colocando uma desculpa: não posso agora, não estou com tempo, preciso fazer isso, preciso terminar minha faculdade, preciso juntar dinheiro para comprar minha casa própria, sempre arranjando uma desculpa e deixando as coisas que são primordiais. E a gente sabe que a coisa mais importante na face da terra para nós, como Igreja de Cristo, é engrandecer o nome do Senhor, é promover o seu reino na face da terra. Esse é o nosso chamado número 1. Amém? Essa é a razão da prosperidade da Igreja do Senhor. Deus quer que eu prospere. Ele quer que eu enriqueça, mas para toda a generosidade, para toda a boa obra. Amém? Ele quer que eu, através da minha riqueza, da minha prosperidade, promova, engrandeça o seu reino na face da terra. Amém? Então muita gente diz, amém? Como está escrito aqui, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava se referindo, amado, à humanidade. Estava se referindo às pessoas que estão na terra sem Deus, sem paz e sem salvação. Então Deus deseja, amado, que todo homem se salve. E esse desejo de Deus vai se cumprir através de nossas vidas. Porque nós somos a Igreja do Senhor. Nós somos a continuação de Cristo aqui na terra. Amém? Esse é o papel da igreja, pregar o Evangelho. Esse é o papel da igreja, promover o reino de Deus. Ainda quero ler em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Então observe, amado, que Jesus, ele além de agradar a Deus, a Bíblia diz que ele foi o maior pregador que já andou na face da terra. A palavra de Deus mostra, amado, que Jesus ele foi ungido com esse propósito. Ele foi o maior ganhador de vidas. Então Jesus, para mim, é o maior exemplo que eu posso ter, que eu tenho para seguir. Nós devemos imitá-los. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, amados, se Jesus fazia a vontade de Deus, eu devo imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então observe que ele não cessava de ensinar, amém? E de anunciar a palavra. Ele sempre estava pregando, ele percorria toda a Galileia, ensinando e pregando. Foi para isso que ele foi ungido. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz: Jesus pegou o livro do profeta e quando abriu, achou o lugar onde estava escrito e começou a ler: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Aí ele diz: para evangelizar. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano
aceitável do Senhor. Então observe que Jesus foi ungido com esse propósito. Quando ele foi revestido de poder, ele sabia porque ele tinha sido revestido de poder. E eu sei, amado, que uma vez, está escrito na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele disse aos seus discípulos: mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas sobre a face da terra. Amém? Então por que é que nós devemos evangelizar, amado? Porque essa foi a ordem de Jesus. Jesus determinou que a gente pregasse a palavra. Observe que nós fomos revestidos com o mesmo propósito que Jesus foi revestido. Amém? Eu fico impressionado com as pessoas que estão pedindo para que as coisas se normalizem. A gente tem visto, infelizmente, até no meio da igreja, as pessoas pedindo para que tudo volte ao normal, mas a gente não vê as pessoas falando em voltar ao normal como igreja de Cristo, como pregadores do Evangelho. Mas as pessoas, não estou dizendo que são todos, mas existem algumas pessoas que estão orando, e essa oração está sendo um pouco egocêntrica, se podemos dizer assim, egocêntrica, né? Podemos dizer assim, voltada para si. Ele quer que as coisas voltem ao normal, mas não é para representar Cristo na face da terra. É para voltar ao normal, para que ele possa trabalhar, para que ele possa, nos finais de semana, se divertir. E a gente sabe que isso faz parte da igreja do cristão também. Deus deseja, ele quer a minha prosperidade. Ele ama a minha prosperidade. Está escrito na Bíblia que Deus ama a nossa prosperidade. Mas a razão, amado, que Deus quer, amém, a minha prosperidade, que Deus deseja a minha prosperidade, é para que o reino dele seja propagado. Amém? Porque essa prosperidade, por mais que você viva ela na face da terra, por mais que você tenha meios, amém, tenha dinheiro, que você tenha carro, que você tenha joias, que você tenha casas, fazendas, sítios, isso não supera e não chega nem aos pés do que nós vamos ter na eternidade com o Senhor. Então, se é para a gente ficar na terra só por causa da prosperidade financeira, amado, o apóstolo Paulo já dizia na palavra, já diz na palavra, né? Melhor é estar com Cristo. Então a gente sabe que no céu é bem superior às coisas que existem na terra. Então é para lá, amado, que nós vamos. Nós vamos para esse lugar, amém? Que, pelo que nós entendemos, essas coisas que mais o mundo deseja, que são riquezas, como o ouro, amém? Vai ser o piso da nossa residência. Então, o que Deus quer, amado, é que eu prospere, mas Ele quer que o alvo dessa prosperidade, o propósito dessa prosperidade, seja para engrandecer o seu reino. Não estou dizendo que nós não podemos tirar dias de férias, podemos viajar, não. Deus deseja isso para a nossa vida, Ele quer, porque isso faz parte do Evangelho. Mas a razão número 1, amado, chama-se vidas. Nós precisamos entender, amém, que nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus. Amém? Eu queria que você abrisse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A palavra de Deus diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então ele está dizendo aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então observe que Deus deseja que este evangelho seja pregado a todas as pessoas, para todas as pessoas que nos cercam, para todas as pessoas do nosso bairro, para todas as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e todas as pessoas do mundo. E as pessoas que vão poder pregar esse evangelho, que terão autoridade para pregar esse evangelho, chama-se a Igreja de Cristo. Essas são as pessoas que foram chamadas para pregar a palavra. É você que vai pregar. Sou eu que vou pregar. São aqueles que provaram do novo nascimento, que vão e que devem pregar
a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Essa palavra nações quer dizer gentes. Então Deus, Ele quer que eu e você pregue a palavra de Deus a todas as nações. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Amém? Em testemunho, ou seja, com testemunho, um evangelho de poder. Amém? Um evangelho de pessoas que receberam autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos. É este evangelho que Deus, Ele quer que a gente pregue em todo mundo, amém? A todas as nações. Aí ele dizia, então, virá o fim. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu quero que você saiba, amado, que quem está com você nesses dias chama-se Jesus Cristo. Quando os discípulos, obedecendo o ídolo de Jesus, quando ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, observe que mais na frente a Bíblia diz assim: E partindo eles começaram a pregar, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então observe que Jesus prometeu que estaria conosco. E quando os discípulos começaram a pregar, a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles. É esse Senhor, esse mesmo Senhor, chamado Jesus Cristo, que coopera conosco. Quando eu, em obediência à sua palavra, amado, eu saio para pregar a palavra, o céu está comigo. Amém? O céu me acompanha. Amém? Deus está dentro de mim. É Ele quem está me usando para reconciliar o mundo com Ele. Amém? Observe que lá em Atos diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Então, pelo que está escrito na Bíblia, Paulo pregava a palavra, Paulo colocava a mão nos enfermos, mas era Deus quem usava Paulo. Da mesma maneira, é Deus quem nos usa. Eu queria chamar, amado, a atenção dos irmãos. Eu sei que nós já estamos há quase 60 dias parados, né, sem cultuarmos, sem estarmos juntos, né? E eu sei que logo, logo isso vai voltar, amém? Mas o que eu quero dizer, amado, continue pregando a palavra, independentemente de você estar vindo para a igreja ou não, se congregar, para quando a igreja que eu falo é congregação, se congregar, você é um representante de Cristo. Continue pregando a palavra, continue visitando as pessoas que vocês puderem, amém? Pregando para as pessoas que vocês puderem. Se não puder fazer uma visita, mas que você ligue para alguém, fale do amor de Deus para alguém, amado. Manda uma mensagem de Jesus para alguém. Amém, irmão? É isso que Deus quer que eu e você, a gente faça nesses últimos dias. Amém? Então a gente sabe, para a gente encerrar, vou ler alguns versículos aqui. Por que que eu devo, amado, evangelizar? Por que que eu devo cumprir esse ID? A gente sabe que, em primeiro lugar, isso aqui foi a ordem imperativa de Jesus, ide e pregai. Ele nos deu essa ordem, amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a Bíblia diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, estou dizendo aqui, no Senhor, a Bíblia está dizendo no Senhor, não é no pastor, mas no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, no Senhor, o meu e o seu trabalho no Evangelho não é vão. Leia ainda em Romanos, capítulo 14, versículo 12.
assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? A gente sabe que um dia nós vamos estar na presença de Deus, e eu tenho certeza absoluta que você vai chegar lá e você vai apresentar as vidas que você ganhou quando estava na face da terra. Uma coisa que é impressionante, amado, é que existem pessoas, mesmo tendo provado do novo nascimento, mesmo se tornando um pregador do Evangelho, existem pessoas que nunca ganhou uma vida para Cristo. Amém? Ou seja, nunca teve essa experiência de pessoalmente poder ver uma vida se render ao Senhor. Mas isso não é porque ele é uma pessoa que não nasceu para isso. Provavelmente é porque ele nunca pregou a palavra como se deveria ter pregado. Porque se eu pregar a palavra, se você pregar a palavra, amém? A Bíblia diz, passa-se o céu, passa-se a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Se eu pregar a palavra, essa palavra vai se cumprir. Vidas irão se render à presença do Senhor. Mas para isso eu preciso sair, amém, do meu conforto e ir até o mundo, ou ir até as pessoas e pregar esse evangelho de poder. Amém? 2 Coríntios 5, 10, 11. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, que sejam más. Amém? Então a Bíblia está dizendo aqui que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Estamos vivendo, amado, os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Está tão perto da vinda de Jesus. Nós estamos tão próximos do arrebatamento. Estamos vendo a palavra se cumprir. Amém? As profecias estão na palavra de Deus se cumprir nesses últimos dias, de uma forma poderosa. Amém? E eu tenho certeza absoluta que o arrebatamento está muito próximo. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, vocês não estão servindo a homens. Vocês não estão servindo ao pastor da igreja, ao pastor Charliel, ao nosso ministério. Vocês estão servindo em primeiro lugar a Deus. Deus só nos colocou juntos, como Ele tem feito com muitas pessoas na terra, onde existem muitas congregações que fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos, mas estão naquele local, estão naquela cidade, para que essa palavra seja promovida naquela cidade e por todo mundo, ou para toda a humanidade. Amém? No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Eu quero que você leia Provérbios, capítulo 11, versículo 30. É um versículo muito conhecido. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. A Bíblia diz que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então isso quer dizer que ganhar almas faz parte da vida de uma pessoa sábia. A pessoa que é sábia, ela ganha almas. Amém? Glória a Deus. E aquele que ganha almas, ele é uma pessoa sábia. Ainda no livro de Daniel capítulo 12, versículo 3, Daniel 12, 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre, ou brilharão como as estrelas. Aqueles que conduzem muitos à justiça, aqueles que ganham muitas vidas, amém? Serão como as estrelas, amém?
brilharão para sempre. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando. Amém? Eu creio que algo poderoso está para acontecer na face da terra. Deus usando essa igreja, a igreja que Ele levantou, os filhos de Deus, que somos nós. Eu creio em uma nova unção vindo sobre nós, amado, e eu tenho certeza que a igreja vai se levantar nesses últimos dias de uma forma poderosa e muitas vidas, mas muitas vidas vão se render ao Senhor. Que Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.